Eu quero te ajudar de forma real. Eu quero que até o final dessa live aqui, até o final desse conteúdo, você tenha ferramentas, que você tenha estratégias para lidar com esse medo. Com o medo da agenda vazia, né? Tipo, o maior medo dos médicos, né? Que querem viver de consultório, ou que vivem de consultório, é ter a agenda vazia. É muito massa ver que esse medo do início, né? O medo de não ter pacientes, o medo do consultório não se pagar, o medo enfim, de não ter resultado, ele vai se transformando e vai dando lugar à realização, à felicidade, a retorno financeiro. É muito legal ver, né, os médicos, quando eles começam a lidar com esse medo de não ter, né, o medo da agenda vazia, eles vão aprendendo a lidar com isso. É muito massa ver a transformação acontecendo, né? Ver a transformação na vida deles acontecendo. Então, é isso que eu também desejo para você, tá? E é por isso que eu escolhi falar sobre isso hoje. É legítimo esse medo de você, pô, e se eu não tiver pacientes na agenda, se ninguém quiser agendar uma consulta comigo, se você se deixa paralisar por esse medo, eu tenho medo de ter a agenda vazia. Então, quer saber? Eu não vou nem arriscar. Eu não vou nem começar o processo para poder... eu não vou dar nem o primeiro passo para começar meu consultório. Porque vai que eu tenho a agenda vazia. Se você está preso nisso, se você está paralisado por isso, a sua agenda já está vazia. Você já perdeu. Ou seja, você não tem nada a perder. Por quê? Porque você já tem o resultado que você tem medo de ter. Você já tem a agenda vazia, se você não começou ainda. Ou se você não atende pacientes particulares com regularidade no consultório. Então, fica presente que sua agenda já está vazia. Então, não faz sentido você ter medo de algo que você já tem. É igual você dizer assim, eu tenho medo de ficar gordo. Você já está acima do peso. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Se você já está sem dinheiro. É um medo que não faz sentido. Você já vive ele. Você já está vivendo aquele resultado. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para você é que você já tem esse resultado. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Tá? Então, essa é a primeira coisa. É a mesma coisa do medo de dar errado. Se você ainda não está exercendo a medicina que você sempre sonhou, se você não está sendo bem remunerado, se você não está feliz onde você está, já deu errado. Geralmente, o nosso medo ele está relacionado a desconhecimento. Geralmente a gente tem medo de algo porque a gente desconhece aquilo. Então, por exemplo, imagine aqui essa garrafa, tá? Essa garrafa aqui. Você pode olhar para ela e dizer assim, se eu dissesse para você assim, você quer tomar um gole do que está aqui dentro? Se você não sabe o que está aqui dentro e você não me conhece, provavelmente você vai ficar com medo. Você vai dizer, Deus me livre de tomar o que está aí dentro, sei lá o que é que tem aí dentro. Pode ser que seja veneno. Agora, a partir do momento que você abre a garrafa, olha o que tem dentro. Parece água. Ou então, sei lá, poderia ser café. Então só tem água. Então, o medo vai embora. Por quê? Porque agora eu sei que tem água, eu vou beber. Você tem medo de não ter pacientes porque você não sabe como ter pacientes. A partir do momento que você aprende, descobre como ter pacientes, esse medo vai embora. E esse é o valor do nosso método. Porque a nossa metodologia, o método CVM, é uma metodologia testada e validada por centenas de médicos de todas as especialidades, de cidade grande, cidade pequena, especialidade clínica, especialidade cirúrgica, com muita experiência, médicos em início de carreira, médicos que não sabiam nada de marketing, não sabia nada, não sabia nada de nada, e hoje estão, como eu já falei aqui, atendendo todos os meses 60 pacientes, 100 pacientes mês. Isso é uma coisa importante que eu vou falar agora. Eu tenho alunos hoje que atendem 60, 70, 100 pacientes mês, mas eu tenho alunos que atendem 30, 40, 20 e faturam 25, 50 ou mais por mês.
Por quê? Porque aqui que está o grande segredo também do nosso método. Esse que é o grande diferencial da metodologia CVM. Não se trata só de quantidade. Se você aplicar a nossa metodologia, você vai aprender que não é só sobre agendar consultas, não é só sobre ter pacientes agendados. É sobre ter o paciente certo agendado. É sobre ter um serviço de auto-ticket, um programa de acompanhamento, ou, no caso dos cirurgiões, envolver a sua cirurgia, o seu procedimento num programa de acompanhamento, para que você possa cobrar mais, para que você possa entregar mais e, por isso, cobrar mais, fazer uma diferença maior na vida dos pacientes. Então, não é só sobre ter muitos pacientes, mas sobre ter poucos pacientes que precisam e estão dispostos a pagar pelo seu serviço mais alto ticket. Serviço que você pode cobrar 5 a 10 vezes mais do que você cobra, por exemplo, numa consulta. Antes de entrar nessa live, eu tive uma conversa com uma aluna minha que a consulta dela, se eu não me engano, é R$600. E ela estava me falando, ela me falou, Sidney, se eu fosse depender só de consultas, eu estava lascada. Por quê? Porque eu teria que atender, sei lá, para faturar 50 mil por mês, que é a minha média de faturamento hoje, eu teria que atender, sei lá, 80 pacientes. E eu não quero atender 80 pacientes. Eu quero atender 30, 40. E desses 30, 40, eu quero fechar 10 programas de acompanhamento que eu cobro R$5.000. Como é que seria para você atender 10 pacientes por mês, cobrando 5 mil de cada um por um programa de acompanhamento, né? Então, assim, a gente está falando de 50 mil em 10 programas. 10 pacientes, 50 mil. É sobre isso a oportunidade de você conhecer o nosso método. Porque qual que é a sacada também? Além de você poder atender menos pacientes, ganhar mais, você vai ajudar mais esses pacientes a terem mais resultados. E aqui vem a sacada. Quando realmente esses pacientes têm resultados, a partir do momento que você está acompanhando eles mais de perto, a partir do momento que você tem um relacionamento mais próximo, a partir do momento que você intervém de forma mais precoce numa complicação ou num efeito colateral, e esse paciente tende a ter uma adesão maior às terapias e por isso ele vai ter mais resultados, ele vai te indicar. Ele tende a te indicar para amigos e familiares. E quando ele te indicar, ele não vai indicar somente a consulta. Ele vai dizer para um amigo, para um familiar, para um conhecido, ele vai falar assim, vai lá com o doutor Davi, vai lá com a doutora Cris Stone, vai lá com que eles vão, que eles têm um programa, que eles têm um acompanhamento diferenciado. Chega lá e já fala assim, eu quero o mesmo acompanhamento que a minha amiga, que meu familiar fez. E aí ele vai te indicar não para uma consulta, mas para um programa de acompanhamento. Você pode cobrar 5 a 10 vezes mais. Então, perceba que quanto mais você gera resultado dos seus pacientes, mais eles te indicam, mais eles voltam, mais eles fidelizam, mais recorrência você tem, mais previsibilidade de faturamento você tem e, obviamente, né, mais esse é um efeito dominó positivo. Por isso que o nome do nosso projeto é Círculo Virtuoso da Medicina. Quanto mais você ajuda seus pacientes, mais eles fidelizam com você. Não é à toa que a gente tem alunos que estão renovando, que os pacientes renovam 1, 2, 3, 4 vezes os programas de acompanhamento ou os planos anuais de consultas seletivas, né? E por quê? Porque os pacientes comparam, eles pensam assim, cara, eu já melhorei tanto com o acompanhamento da doutora, do doutor, que eu não quero mais deixar ela, não quero mais deixar ele. Então você tende a fidelizar os seus pacientes no longo prazo. Então não é só sobre agendar mais consultas, é principalmente sobre trazer o paciente certo, atrair o paciente certo, fidelizar esse paciente, gerar resultado para ele, porque isso vai gerar o quê? Indicações e fidelização. Quanto mais pacientes fidelizados, quanto mais indicações,
mais a agenda vai estar cheia, mas quanto maior a demanda, né? Lei da oferta e da procura, quanto maior a demanda e quanto menor a oferta, mais valioso esse serviço vai ser. Então você pode, com o tempo, ir ajustando seus preços, tá? Essa aluna hoje que cobra 5 mil no programa de acompanhamento, não começou cobrando 5 mil, começou cobrando menos, né? E com o tempo ela vai ajustando. Daqui a pouco ela pode estar cobrando o que ela cobra 5 hoje, ela pode cobrar 7 daqui a pouco, né? Por quê? Porque o efeito dominó positivo. Quanto mais pessoas ela ajuda, quanto mais a agenda dela está cheia, quanto mais lista de espera ela tem, quanto mais indicada ela é, quanto mais pacientes ela tem fidelizados, mais referência ela se torna, mais o valor percebido dela aumenta e, obviamente, mais a hora dela fica cara. Então, isso vai fazendo com que o valor percebido dessa médica, né, com o tempo, vá aumentando. Então, e quando isso acontece, né, quando realmente você cria um serviço que faz a diferença na vida das pessoas, gente, menos você fica dependente do marketing. Tá? Por quê? Porque a estratégia que a gente realmente acredita que faz essa diferença, que faz o consultório não só crescer, aumentar faturamento, faturar mais de 25, 50, 100 mil reais, a gente acredita que não só fazer o consultório crescer, mas fazer com que ele prospere de forma perene, sustentável ao longo do tempo, é o quê? É fazer realmente um serviço que transforma a vida dos pacientes, que gera resultado para os pacientes. Então, quando você tem um serviço incrível no pré, no intra e no pós-consulta, você gera o que a gente chama de marketing boca a boca. Um paciente fala bem para o outro, que fala bem para o outro. Tem uma aluna minha, que é ortopedista, que ela estava falando outro dia para mim que ela tem algumas famílias que ela está atendendo todo mundo da família. Já está atendendo todo mundo da família. Eu falei, nossa, tu é ortopedista da família, então, né? E ela falou, exato, ortopedista da família. Por quê? Porque uma pessoa foi no atendimento dela, passou não só pela consulta, mas pelo acompanhamento dela, né? Pelo serviço de auto-ticket, pelos programas de acompanhamento, teve um resultado acima da média, teve um relacionamento muito acima da média, por isso, esses familiares tendem a indicar para os outros familiares. Não, quero que você atenda minha mãe, eu quero que você atenda meu filho, quero que você atenda minha esposa, minha sogra. E aí isso gera, né, esse marketing do boca a boca. Isso potencializa o marketing boca a boca positivo, né, que a gente sabe que e sempre vai ser a principal estratégia de marketing em qualquer negócio que queira ser sustentável. Então, a primeira coisa que eu posso recomendar para você, para que você realmente não precise lidar com esse medo de não ter pacientes na agenda, é realmente fazer um serviço incrível, um serviço acima da média, um serviço que faz a diferença na vida das pessoas. Se você realmente faz isso, a chance de você ter a agenda vazia é muito pequena. E o contrário também é verdadeiro, tá? Se você está lidando com a agenda vazia, provavelmente o seu serviço não é tão bom quanto você acha que é. Provavelmente você não está oferecendo a mais do que você prometeu. Provavelmente você não está satisfazendo seus clientes, seus pacientes. Provavelmente você não está gerando resultados e relacionamento como você deveria gerar. Então, é algo para você olhar, tá? Então, isso é uma coisa. Criar um serviço incrível ajuda você, né, a lidar com isso. Uma outra coisa que eu comecei a falar e que eu não me aprofundei, que eu quero aprofundar um pouco, eu falei que o medo está muito relacionado com o nosso desconhecimento sobre algo. Então, se eu desconheço alguma coisa, logo eu vou ter medo daquela coisa. Então, eu realmente acredito que por todos nós, médicos, sairmos da faculdade, da residência, muitas vezes mestrado, doutorado, sem um mínimo de noção sobre marketing, gestão e vendas, e negócios, empreendedorismo, faz com que a gente
fique dizendo para a gente mesmo, a gente cria uma história de que é difícil. Nossa, é muito difícil ter pacientes na agenda, é muito difícil, os pacientes na agenda, os pacientes não valorizam, e blá, blá, blá. Isso tem a ver com desconhecimento. A partir do momento que você pega um livro sobre marketing, a partir do momento que você faz um curso de marketing médico, né, que você participa de um evento gratuito como o nosso, assiste algumas lives, escuta alguns podcasts, conversa com pessoas que já vivem de consultório. Ai, mas eu tenho medo do Instagram, eu tenho medo de me expor, eu não gosto de gravar vídeo, não sei o quê, blá, blá, blá. Quem disse que você precisa gravar vídeo, criatura? Quem diz que você precisa gravar vídeo? Ai, mas eu não acho que médico tem que fazer dancinha. E quem disse que você tem que fazer dancinha, ser humano? Gente, tem um aluno, eu posso até procurar aqui dá para entender aqui, ó, que ela falou aqui, ó. Aqui já vamos no segundo mês consecutivo acima dos 25 mil. 25K, o K significa R$1.000, tá? Então, nosso método, a nossa promessa se você aplica o nosso método é que você vai conseguir, em questão de alguns meses, não anos, meses, faturar R$25.000 por mês, tá? Só com serviços particulares. E essa aluna, por exemplo, que mandou essa mensagem para mim no direct recentemente, é uma aluna que entrou no nosso programa pago em outubro, novembro de 2023. E isso aqui, ó, foi em maio. Então, assim, tipo, outubro, novembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Questão de 6 meses, ela já estava faturando pelo segundo mês consecutivo mais de 25 mil. E detalhe, essa aluna, ela só começou a gravar vídeo muito recentemente. Ela chegou nesses resultados sem precisar fazer muito vídeo, sem precisar se expor tanto. Por quê? A gente tem, na nossa metodologia estratégica, a gente ensina o médico a conseguir pacientes sem necessariamente gravar vídeo, sem necessariamente estar no Instagram. Tá? Então, não tem não existe essa obrigatoriedade de você ter que se expor, de você fazer dancinha, nada disso. Tá? Nada disso. Uma das estratégias que a gente ensina, além da estratégia de pós, intra e pré-consulta, é uma estratégia chamada Google. É você fazer anúncios no Google. É você ter um site, né, bem estruturado, é você ter um perfil do Google, um perfil empresarial no Google, né, que é o antigo Google Meu Negócio. É você implementar algumas técnicas que, rapidamente, questão de semanas, você já pode estar atraindo os primeiros pacientes, tá agendando os primeiros pacientes no seu consultório particular. Tá? Então, não é porque você não sabe, não é porque você acha que é difícil que realmente é difícil. Tá? Muita gente fala assim, é muito difícil, demora muito, requer muito tempo, muito dinheiro, você precisa ter vários títulos, você precisa ter 10 anos de experiência e blá, blá, blá. Isso é tudo baboseira. Você não precisa de nada disso, tá? Você precisa de método. Método, tá? Você tendo acesso a um método, você consegue ter resultados. Ponto. Ponto. Vou fazer uma analogia aqui, tá? É igual você querer aprender a jogar tênis, tá? Tênis, sabe? Tênis com raquete, bolinha de tênis, raquete de tênis, Gustavo Kirchner, sei lá, Federer. Vamos supor que eu ou você, a gente decida, né, aprender a jogar tênis. Cara, se a gente vai querer aprender a jogar tênis sem método, a gente vai demorar muito. Vai ficar lá jogando tênis talvez por anos. Com método, é questão de semanas para você aprender. Enquanto sem método você pode demorar anos, com método, questão de semanas. É a mesma coisa aqui.
sem método para você implementar no seu consultório, no seu serviço particular, provavelmente você vai demorar anos, realmente. Vai demorar anos para ter uma agenda cheia de pacientes. Com método, não precisa de anos. Em alguns meses, você pode conseguir. Não estou dizendo que todo mundo vai conseguir. Por quê? Porque depende de você também, depende do seu perfil, depende do quanto você vai priorizar isso. Tá? Mas o fato é que quem aplica a nossa metodologia tem resultado. Ponto. Eu estou falando nessa live aqui sobre o medo de não ter pacientes na agenda. Como lidar com isso? A primeira coisa que eu falei foi ficando presente que se você não tem pacientes particulares ainda, você já tem esse resultado, você já tem a agenda vazia. Como é que eu lido com o medo da agenda vazia? Primeiro, descobrindo que você já tem uma agenda vazia de pacientes particulares. Tá? Segunda coisa, você aprende o que você ainda não sabe sobre gestão, marketing e vendas, principalmente sobre marketing, principalmente sobre como estruturar um serviço incrível. Tá? E isso a gente pode te ajudar com a nossa metodologia. Você só precisa se inscrever no workshop que começa na semana que vem. Terceira coisa, crie um serviço realmente incrível, acima da média, que realmente foca no paciente, na experiência do paciente, onde você oferece relacionamento e gera resultado para esse paciente. Tá? No mais, aprender estratégias, né, de marketing médico mesmo. E aí eu cito Google, eu cito Instagram, eu cito YouTube, e aí tem todo um rol de conhecimentos de marketing médico. Posicionamento, enfim, comunicação persuasiva, técnicas de vendas, tem uma série tem um mundo que precisa ser descoberto e que esconderam de você, tá? Então, eu te garanto que se você começar a implementar todas essas estratégias que eu falei aqui, é questão de tempo. É questão de tempo para você ter uma agenda cheia, recheada de pacientes que realmente pagam e pagam felizes pelos seus serviços, né, de alto ticket principalmente, não só pelas suas consultas, mas principalmente pelos seus serviços de alto ticket, seus programas de acompanhamento, seus planos anuais de consultas seletivas e por aí vai. Esse isso é o que eu realmente acredito e é o que eu recomendo, né, eu recomendo que você não acredite em mim, só vai lá e testa, me dá o benefício da dúvida, aplica, depois me fala se funcionou. Gente, eu tenho médicos que chegam no nosso direct e falam assim, cara, só o seu conteúdo gratuito fez a diferença para mim. Só o seu conteúdo gratuito fez total diferença para mim, tá? Só com o seu conteúdo gratuito eu saí de plano de saúde, eu saí dos plantões, só com conteúdo gratuito eu já faturei 25 mil, já teve médico me mandando direct falando que só com o nosso conteúdo gratuito ele já chegou a faturar 50 mil reais. Então, não acredita em mim não, só aplica, tá? O conteúdo gratuito está todo disponível para você. É só você ir lá no nosso canal do YouTube, você acessar o nosso podcast, né? Quase todo dia eu coloco os links nos stories. A gente tem também o nosso canal do Telegram. Então, conteúdo gratuito tem a rodo para você. Eu estou há 5 anos produzindo conteúdo gratuito.